Boa noite, meu nome é Felipe. Vamos para mais uma live de leitura bíblica, mas antes começaremos com uma oração. Senhor Jesus, que o Senhor esteja presente do começo ao fim dessa leitura. Que o Senhor traga para esta live todas as pessoas que precisam ouvir a sua palavra que se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1. Agradeço porque o Senhor está presente conosco. Então vamos lá. Na leitura da carta da segunda do primeiro capítulo da segunda carta de Paulo a Timóteo, mas antes eu lerei a introdução a primeira e segunda Timóteo e também a Tito da Bíblia, a mensagem. Os cristãos levavam muito a sério a crença de que quando se reuniam para adorar e servir a deuses, Deus está presente de modo soberano, realmente presente e absolutamente soberano. Deus cria, orienta, salva, cura, corrige, abençoa, chama e julga. Com uma liderança pessoal e abrangente dessa natureza, qual é o lugar da liderança humana? Obviamente, ela tem que estar em segundo plano. A liderança humana não deve forçar caminhos, não deve ser tirânica. A liderança centralizada nela mesma e na autopromoção traz os interesses do mestre. A melhor liderança em comunidade espiritual formada em nome de Jesus, o Messias, é aquela marcada pela simplicidade que não chama atenção para si, mas ao mesmo tempo não sacrifica nada no caminho da convicção e da firmeza. Nas cartas a dois jovens colaboradores, Timóteo em Efésios e Tito em Creta, Paulo os encoraja e orienta quanto a ter uma liderança desse tipo. Tudo o que ele aprendeu por si agora passa adiante e mostra por sua vez como desenvolver uma liderança semelhante nas congregações locais. Essa é a leitura essencial, pois a liderança espiritual desorienta e a liderança espiritual desorientada e mal formada resulta em princípios para as pessoas, resulta em prejuízos para as pessoas. E em Paulo, em sua vida e suas cartas, mostra a maneira correta de lidar com a questão. O ministério de Paulo era um esforço em grupo, não um trabalho individual. Ele fazia parcerias com Barnabé na sua primeira viagem missionária e mais tarde teve outros parceiros como Silas e Lucas, Timóteo e Tito. Timóteo e Tito o ajudaram a formar novos crentes e levar as cartas de Paulo às igrejas em sua equipe havia plantado. Paulo amava esses homens como filhos. Timóteo foi criado na religião judaica de sua mãe, mas não foi circuncidado em deferência ao seu pai, que era grego. Estrangeiro entre os gregos e judeus numa cidade da Galácia, o adolescente Timóteo recebeu de bom grado as boas novas a respeito de Jesus, transmitida por Paulo. E deixou seu lar para viajar com o apóstolo, para tornar-se um judeu completo, submetendo-se até à circuncisão. Tito era grego da Antioquia, provavelmente mais duro na queda que o sensível Timóteo, porque Paulo fez de Tito seu relações públicas diante dos orgulhosos e beligerantes coríntios. Contexto. Entre o ano 62 e 65 depois de Cristo, em 64 depois de Cristo, Roma sofreu um incêndio que devastou um populoso conjunto de apartamentos durante 9 dias. O imperador Nero estava fora da cidade. Ao retornar, apresentou o projeto de um elaborado complexo chamado a Casa Dourada, a ser construído no local onde antes moravam aquelas famílias pobres. Os cidadãos ultrajados começaram a descobrir que ele mesmo havia causado o incêndio visando esse propósito, mas o imperador lançou a culpa nos cristãos, que eram odiados por negarem a participação de festivais religiosos essenciais na vida civil. Nero ordenou que eles fossem perseguidos e mortos, dilacerados até a morte por cães ou queimados com tochas para iluminar as suas festas. Entre os muitos que morreram nesse período estavam Pedro, crucificado, e Paulo, que foi decapitado. Agora vamos ler o que Paulo escreveu
para Timóteo. Prefácio e saudação. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela determinação de Deus, de acordo com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, filho muito amado, graça, misericórdia e paz provenientes de Jesus e de Cristo Jesus, de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Encorajamento à fidelidade. Rendo graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como que servem os meus antepassados. Ao lembrar-me constantemente de ti, noite e dia, em minhas fervorosas orações. Recordo-me de tuas lágrimas e desejo muito te ver para que possa encher meu coração de alegria novamente. Da mesma forma, tragam-me lembranças de sua fé não fingida que primeiro habitou em tua avó, Lloyd, em tua mãe, Eunice. Estou convencido de que também habita em ti. Por este motivo, uma vez mais, que encorajar-te que reavistes o dom de Deus que habita em ti, mediante a imposição das minhas mãos. Porquanto Deus não nos concedeu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Assim sendo, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos pela causa do Evangelho, conforme o poder de Deus. Pois ele nos salvou, nos chamou a uma santa vocação, não em virtude em nossas obras, mas em função de sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi ortegada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, que neste dia se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, que aniquilou a morte, que trouxe luz à vida, aniquilou a morte e trouxe luz à vida e à imortalidade por intermédio do Evangelho. Por esta causa também sofro, todavia não me envergonho, porquanto sei que tenho crido e estou plenamente convicto que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Preservar com fé e amor em Cristo Jesus o exemplo da sã doutrina que observaste em mim. Guardo o bom tesouro que com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Paulo é abandonado por muitos. Está bem ciente de que todos que estão nas províncias da Ásia me abandonaram, até mesmo Figélio e Hermógenes. O Senhor concedeu-me misericórdia à casa de Onesíforo, porquanto muitas vezes ele me abençoou com ânimo e não se envergonhou porque eu estar preso. Pelo contrário, assim que chegou a Roma, procurou-me com persistência até encontrar. O Senhor lhe conceda que naquele dia se encontre com a misericórdia da parte do Senhor. Tu bem sabes que quantos serviços ele prestou em Éfeso. E essa é o primeiro capítulo da segunda carta de Timóteo. Tenha um bom resto de domingo e até amanhã.